ponto que o senhor menciona com muita ênfase é a questão de que se estabeleceu como uma regra constitucional cortar os gastos pela PEC da morte e se fixou como uma ideia pétrea o princípio de que a queda da receita se corrige com mais cortes. Eu tenho aqui na página 161 uma observação que o senhor faz sobre o que o jornal The Guardian fez com o ministro das Finanças, George Osborne, que tentou fixar em lei o superávit do Tesouro Britânico. E o Guardian chamou isso de finança Macawber. Macawber é um personagem cômico do Charles Dickens do romance David Copperfield, que fracassava irremediavelmente em seus negócios. E quando a vida lhe aprontou uma sucessão de derrotas, Macawber proclamou em seu incurável otimismo: "Bem-vinda pobreza! Bem-vinda miséria! Bem-vinda fome! Bem-vindos farrapos, tumultos e mendicância! A confiança mútua vai nos sustentar até o fim." Nós estamos sendo governados pelo Macawber. É isso? Macawber está mandando... Quer dizer que o ministro Meirelles e o presidente do Banco Central são os nossos Macawber. Eu recomendaria aos meus amigos e colegas economistas que fossem à literatura. Isso. Porque a literatura... Como recomenda o Keynes, como recomenda o Thomas Piketty. Pois é, o Piketty usou... O Balzac. O Balzac, isso. Sim. Você usa o Dickens. Eu não sei se eu acho que no livro não está, que eu uso o Balzac e o Père Goriot, porque o Père Goriot era um avaro. Ele tinha uma fábrica de massas. E aí ele resolve vender a fábrica de massas e investir em títulos públicos. Né? Virou um rentista, um rentier. Isso é que o Balzac está falando. Né? Assim como o nosso Dostoiévski, sim, no Crime e Castigo, ele tem considerações assim interessantíssimas sobre a economia. Não é? Sim. E num dos trechos do Crime e Castigo tem um discurso do Marmeladov, que é um sujeito miserável, coitado, e faz um discurso para o Raskolnikov, que é o assassino, né? Que assassinou uma usurária. Usurária. Ele foi assassinar a usurária e acabou matando a irmã também. Também. E aí tem uma discussão sobre economia política. E o Raskolnikov, ele fica tentando expurgar a culpa, né? O tempo inteiro. Né? E ele vai para um botequim meio sujo e o sujeito miserável está fazendo um discurso. O miserável disse: olha, o fulano de tal, um outro personagem, me ensinou hoje que a economia política inglesa não justifica a compaixão. Não justifica a compaixão. Então não me venha com essa história, porque eu sei que eu não vou receber nada de ninguém, porque isso é contra os princípios da ciência, da economia política. Mas não vamos menosprezar a nossa própria literatura, porque na página 130 o senhor cita o mestre Machado de Assis, a propósito da questão as notícias do mercado ou o mercado das notícias. Isso. Porque o senhor faz uma crítica severa a esses colunistas, que eu chamo de colonistas do PIG, Partido da Imprensa Golpista. Isso. Machado de Assis diz assim: há sempre 3 ou 4 pessoas que tratam das coisas financeiras e econômicas e das causas das coisas com tal ardor e autoridade que me oprimem. E aí ele diz que um dia, não me lembro em que loja nem em que rua, achei uma tabuleta que dizia Ao Planeta do Destino. Intencionalmente obscuro esse título era a nova edição da Esfinge. Pensei nele, estudei e não podia dar com sentido, até que me lembrou virá-lo do avesso. Ao destino do planeta. Vi logo que assim, virado, tinha mais senso, porque em suma pode-se admitir um destino ao planeta em que pisamos. Talvez a ciência econômica e financeira seja isso mesmo. O avesso do que dizem os discutidores de bondes. Esse trecho... Aí termina assim:
Quando eu fiz essa reflexão, exultei. Grande consolação é persuadir-se um homem de que os outros são asnos. Isso é o Machado. É um gênio. Ele tem um outro trecho que Quer dizer, você tem que pegar o que dizem os colunistas do PIG e virar do avesso. Vira do avesso, é. Vira do avesso, que aí você vai... chama de Leitão Miriam, por exemplo. Mas ele tem um outro texto sobre o câmbio. O câmbio. Diz assim, que ele é perturbador, os movimentos do câmbio são perturbadores. O Brasil estava no padrão ouro, mas saía, voltava, tinha crise cambial toda hora. Falou, as peripécias do câmbio me deixam desesperado. Eu sei que, por exemplo, a magnésia de Murray cura muita coisa, mas parece que não cura o câmbio. Ele é muito engraçado. Ele é, e tem mil coisas. Agora, professor, o senhor cita dois autores, o Thomas Piketty e o Wolfgang Strick. O Thomas Piketty, que fez uma obra já clássica sobre o capital no século XX, que mostra que há uma tendência aparentemente inexorável à concentração de renda no regime capitalista. Historicamente, ele vem desde a França lá atrás, da Inglaterra, chega aos Estados Unidos, e é uma tragédia anunciada. O Wolfgang Strick publicou dois livros que o senhor cita, um é Buying Time, Comprando Tempo, e o outro é Assim que o Capitalismo Vai Acabar. Segundo o Strick, essa distância progressiva entre ricos e pobres, essa concentração no 1%, que o senhor descreve aqui de uma maneira desanimadora, como a economia mundial vai ficando cada vez mais concentrada no 1%, chegaremos ao ponto em que o 1% da população terá mais do que 50%, já é assim, da renda do planeta. O Strick diz que o capitalismo vai acabar. How capitalism will end. Will end. Vai acabar, ele não sabe o que vem depois, vai haver uma putrefação progressiva, ele cita o Gramsci, e ele não sabe no que vai dar, mas o que está aí não sobrevive. O senhor concorda com essa previsão? Eu acho que você tem hoje, não só o Wolfgang, como o Piketty, porque o Piketty faz um prognóstico também, fala, deixado a essas forças que estão aí, a desigualdade vai aumentar e você vai... Piketty tem uma coisa muito interessante, que ele lida com as transformações, as metamorfoses da riqueza. Isso. Então ele vai mostrando como a riqueza vai se tornando, o crescimento, a explosão da riqueza vai se tornando muito maior que a explosão da renda, né? Então ele está mostrando que, por exemplo, ele está falando da financiarização, né? E ele diz o seguinte, olha, se olhar a trajetória dessa relação renda-riqueza ao longo da história, você vai ver que você teve momentos em que a renda conseguiu avançar, eu estou simplificando bastante, claro, mais rapidamente que a riqueza, nos momentos que você teve, como é que ocorreram desvalorizações da riqueza? Nas guerras, né? E quando exatamente, no pós-guerra, as forças políticas resolveram domesticar o capitalismo, como, por exemplo, com o controle das instituições financeiras, o Glass-Steagall, né? E na Europa na verdade, na Alemanha com a economia social de mercado, na Europa com as políticas keynesianas de controle, de direcionamento do crédito, etc., né? Então, isso tudo permitiu que a renda crescesse mais rapidamente com a riqueza. Depois dos anos 80, você começou a inchar. A desregulamentação financeira foi isso. O inchaço da riqueza, progressivo da riqueza financeira. Então, o pessoal diz assim, não, mas os marxistas dizem, não, mas ele chamou Capital no século XXI, mas ele não respeitou o que o Marx escreveu. Ao contrário, ele respeitou. Para quem lê os 3 volumes, chega à conclusão do Capital. Sem saber, ele respeitou, porque ele falou das metamorfoses da riqueza, que é uma forma também como o Marx trata. Ou seja, você começa a inchar a riqueza financeira, inchar essa massa de direitos sobre a renda e a riqueza. Quem é a riqueza financeira? São títulos de dívida, claro, ou
ou ações, que são direitos sobre a propriedade ou sobre a renda, que começam a inflar por conta dessa injeção continuada, que está se repetindo outra vez, de crédito para você poder aumentar a riqueza enquanto o investimento produtivo declina. Por quê? Porque as empresas também hoje, Paulo Henrique, se você for olhar, tem um economista muito interessante chamado William Lazonick, que eu acho que eu cito aqui no final, em que ele vai mostrando como as empresas vão se tornando reféns dessa financiarização. Sim. Porque o que você dá valor hoje? Você dá valor, por exemplo, ao desempenho de caixa das empresas, é o EBITDA. EBITDA. Certo? É o EBITDA. Gere lucro correndo que eu preciso botar isso no banco. Isso. E, na verdade, você vai reduzindo os prazos e as exigências dos acionistas e dos mercados em relação ao desempenho. Claro. Então, você tem que encurtar o horizonte de expectativa das empresas. Para dar dinheiro mais rápido para o banqueiro. Para o investidor. Para o acionista, para o investidor. É essa que é a lógica desse negócio. Então, nesse livro aí, a gente trata disso. Perfeito. Porque, né, boa medida, a gente vai mostrando como isso... Você faz uma anatomia do EBITDA. Anatomia da financiarização, isso. Que não é só um fenômeno, digamos, econômico, é um fenômeno político. Claro. Certo? É um fenômeno político que vai invadindo. Claro. Tem um capítulo que eu falo da invasão dos interesses no Congresso americano. Só trato disso, explicando como que eles se tornaram dominantes e, na verdade, determinam a votação das leis. O pessoal pensa que isso acontece no Brasil. Não. Lá acontece com muito mais intensidade e de uma maneira muito mais aceita como natural, né? Porque eles aceitam como natural, mas isso tem implicações para a eleição. Claro. Tem implicações para a eleição, para o financiamento de campanha. Para o funcionamento do Estado. Para o funcionamento do Estado americano. O Strick, se não me engano, professor, tem uma fórmula de sintetizar isso que é assim: o Estado renuncia a cobrar imposto de você e se financia com a dívida pública. Com a dívida pública. Então, isso é um fenômeno que se intensifica a partir do Reagan e da Thatcher, sobretudo do Reagan. Então é o seguinte... Eu não cobro imposto, mas eu preciso de dinheiro para pagar a gasolina qual era a ideia? A ideia é o seguinte, é que se você reduzir os impostos para as camadas superiores, eles podem poupar mais e investir. Isso. Né? Que é uma ideia completamente... E você desmonta aqui essa teoria. Completamente idiota, desculpe, idiota, sobre essa hipótese. É a ideia do trickle down. Então, se você investe, se o sujeito de renda diferencial mais rico investe, os trabalhadores vão se beneficiar. Trickle down no sentido de que você tem um copo cheio, aí ele vai pingando para baixo à medida que fica mais cheio. E o pessoal de baixo está com a boca aberta. Isso, exatamente. E uma hora de sede. Mas não funcionou. Não funcionou. Professor, eu vou responder a pergunta que eu fiz ao senhor com as suas próprias palavras. No que vai dar isso? Na página 206, o senhor diz qual é a solução para esse impasse. A resposta esperançosa à pergunta ao futuro depende crucialmente da capacidade de mobilização democrática e radical dos deserdados. É isso? Povo na rua? Povo na rua. Se você não tiver mobilização política, essa máquina infernal de concentração da riqueza e da renda vai continuar sugando o seu sangue. Essa que é a história. Muito obrigado.